Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 25. Diz assim, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Agora esta é a frase para nós. E pedindo luz, fez o que, irmãos? Saltou dentro. Vamos lá? Saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Então, vamos entender esta palavra, queridos. O Paulo e Silas, eles foram lançados no cárcere, depois de ter expulsado de uma jovem um espírito de adivinhação. E essa jovem que tinha esse espírito de adivinhação, ela dava muito lucros aos seus senhores. E os seus senhores, vendo que estava fugindo a sua maneira de lucrar em cima das adivinhações daquela jovem, levou Paulo e Silas à praça pública. Para quê? Para serem julgados. E o julgamento foi tão severo que na mesma hora, o Paulo e Silas, eles apanharam, e não foram poucos, eles foram açoitados. E além de serem açoitados, a Bíblia Sagrada diz que eles foram lançados naquela prisão. E também foi dado ordem para o carcereiro ficar o quê? De olhos abertos. Vamos lançar aí Paulo e Silas, e eu quero que você fique com os olhos atentos sobre a prisão, não deixa passar nada. E você sabe o que aconteceu, irmãos? O carcereiro dormiu. O carcereiro dormiu. E a Bíblia agora diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas, eles começaram o que, irmãos? A cantar e a orar ao Senhor. Isso aqui nos traz uma lição muito importante para nós, porque pensa num dia horrível, foi o de Paulo e Silas. Porque eles saíram de suas casas determinados ao quê? A buscar ao Senhor. Eles estavam indo à oração, e no meio do caminho, fazendo a obra de Deus, expulsando o espírito de adivinhação daquela jovem, resultou em quê? Na prisão deles. Ou seja, motivos para eles se revoltarem, motivos para eles ficarem chateados, entristecidos. Poxa, isso que a gente ganha em fazer a obra de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes o nosso coração, ele é tomado por uma insatisfação, é tomado por uma chateação por conta de coisas que não acontecem baseado naquilo que nós esperamos. Concorda comigo, sim ou não? Quando é que a chateação vem? É quando a injustiça vem, quando a gente faz bem e recebe mal, quando a gente espera determinado resultado e vem resultado ruim. Ou seja, aí vem a chateação. Ela vem quando tais coisas nos sucedem. Só que a Bíblia também nos ensina o quê? Que de tudo que devemos guardar o quê? O nosso coração. Para quê? Para que tais sentimentos não entrem em nossa vida. Foi o que aconteceu com Paulo e Silas. Eles, por volta da meia-noite, começaram o quê? A cantar ao Senhor, a orarem a Deus. Ou seja, nota-se que o coração de Paulo e Silas estava como? Blindado. Então isso aqui é uma mensagem para você. Guarde o seu coração. Não deixe a revolta te paralisar. Não deixe a chateação invadir o seu coração a ponto de fazer com que você pare de orar, de se consagrar, de fazer a vontade do Deus Altíssimo. Não deixa que isso venha te atrapalhar espiritualmente. Amém, Jesus? E outra lição importante para nós é que por volta da meia-noite. Por que, pastor Bruno? Porque quando chega meia-noite e meia-noite e 1, se iniciou o que, irmãos? O novo dia.
Ou seja, o Paulo e Silas, eles começaram a cantar e orar por volta da meia-noite, porque o novo tempo estava para acontecer. Mas olha, o que antecedeu para nós a revelação, o novo tempo foi o quê? Foi a adoração e a oração de Silas e Paulo. Talvez você esteja vivendo, pastor, tempo ruim, tempo difícil, é um tempo que eu não desejava e não queria viver de forma alguma. Mas olha a mensagem para nós, para que este tempo mude. Existe algo que antecede esta mudança. Qual, pastor? O que é este algo que antecede a mudança? Uma vida de oração diante de Deus. Se você deseja que as coisas venham fluir, se você deseja que as coisas venham mudar para você, a oração é a chave e o segredo. Quando o rei Nabucodonosor, ele sonhou e chamou todos os sábios, para adivinhar, olha que missão, irmãos, adivinhar o que ele sonhou e interpretar. Os sábios diziam assim: rei, isso que você nos pede é impossível, nos conte qual é o seu sonho, aí a gente dá a interpretação. Não, o rei dizia: não, vocês estão querendo ganhar tempo para me dobrar, vocês vão interpretar de qualquer jeito, de qualquer forma. Então eu quero uma interpretação concreta, vocês vão ter que adivinhar o que eu sonhei. É loucura assim ou não? Então ninguém conseguiu adivinhar e interpretar o sonho do rei. Então o que o rei fez? Mandou chamar todos os sábios, todos os magos, todos os inteligentes, e disse assim: vou matar todo mundo. Aí foram prender Daniel, e Daniel: que é isso? Por que estão me prendendo? Aí o capitão, que tinha grande estima por Daniel, contou a história do rei Nabucodonosor. O Daniel disse assim: eu não vou ganhar tempo não, mas me dá um tempo aí, eu não estou sabendo desse decreto, deixa eu ganhar um tempo, e ainda mais, pode falar para o rei que eu vou adivinhar e dar interpretação a ele. Ousado não? Aí o que o Daniel foi fazer? Ele reuniu o Sadraque, o Mesaque e o Abednego. E o que eles fizeram? Eles começaram a orar, eles começaram a buscar a Deus. Aí Deus revelou a eles algo tremendo. Eu não deixei marcado, vamos ver lá, Daniel capítulo 2, 20. Vamos ler, olha só. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Agora, olha agora, isso aqui, irmãos, o 21. Ele muda os tempos e as horas. Isso aqui para nós, irmãos. Isso aqui é resultado do que, irmãos? De oração. Quando eles oraram, Deus revelou o sonho e a interpretação a esses homens. Aí eles chegaram a uma conclusão: que Deus é o que muda os tempos e as horas. Resultado de oração. Se você deseja que o tempo difícil, o tempo de dor, o tempo de sofrimento cesse de sobre a sua vida, é oração, irmãos. A oração, ela muda o tempo e as horas. Amém, Jesus? Quando Daniel, ele faz essa declaração, sabe o que estava acontecendo? Ele estava sentenciado à morte. E eu pergunto para você: ele morreu? Ele não morreu. A oração muda o tempo. Amém, Jesus? Então, voltando lá para Atos 16, versículo 29, eles oraram, irmãos, e o que aconteceu? Houve um terremoto naquele lugar. Eu gosto de enfatizar o que, irmãos? Que o sono do carcereiro estava pesado. Ele só acordou depois do terremoto. Ele abriu os olhos, viu que as cadeias estavam todas abertas e falou: meu Deus, agora eu vou me matar. Aí o Paulo diz assim: não faça isso, não se fira, porque todos os prisioneiros estão aqui, todos nós estamos aqui. Aí o que ele fez? Aqui é a revelação para nós, irmãos. E pedindo o que, irmãos? Pedindo luz. O que ele fez? Saltou dentro. O carcereiro pediu uma luz para quê, irmãos? Para enxergar se os prisioneiros realmente estavam ali. E aí o que acontece? Ele pediu luz e fez o que, irmãos? Saltou dentro. Isso aqui é uma palavra para nós. É claro que literalmente o carcereiro, ele pediu o que, irmãos? A luz. Amém, Jesus? Para iluminar a prisão. Ele pediu o quê? Algo para que ele pudesse ver. Agora a revelação para nós, irmãos. A luz é que? A palavra de Deus. Preste
situações difíceis, para situações problemáticas da nossa vida, nós precisamos da luz. A luz é o que? A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é direção. A palavra do Senhor é a nossa salvação, é a fonte de vida, é o caminho perfeito que devemos trilhar. Amém, Jesus? Então, para resolver qualquer dilema, para resolver qualquer problema em nossa vida, nós precisamos disso, de uma luz. Mas agora, olha para mim, irmãos, não adianta ter luz se nós não saltarmos dentro. Você conhece essa gíria, assim não? Saltar dentro. O que é saltar dentro da luz? Eu quero pregar isso com vocês nesta manhã, neste dia. O tema da nossa mensagem é: salte dentro da luz. Pastor, explica melhor. Números, vamos lá? Capítulo 22. Números capítulo 22. Versículo 1 diz assim, ó: depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. E este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, e Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do povo, e a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir, e o lançarei fora da terra, porque eu sei que em quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos midianitas com o preço dos encantamentos nas mãos, e chegaram a Balaão e lhes disseram as palavras de Balaque. E ele disse: passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão, e veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoe-mo, porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora? Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém Balaque prosseguiu ainda a enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles, os quais vieram a Balaque e lhes disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaque respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandado do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirás mais. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Então vamos lá, irmãos. O que acontece? O povo que saiu do Egito, o povo de Israel, eles estavam de frente a Moabe, e
os moradores de Moabe começaram a ficar tristes, angustiados com a presença do povo de Israel no seu arraial. Então Moabe, o rei, o Balaque, ele vendo aquele povo, o que ele faz? Ele recorre a Balaão, profeta, e disse ao Balaão: olha, este povo que está próximo das minhas terras, está no arraial das minhas terras, é um povo muito numeroso. Também fiquei sabendo o que ele fez com os amorreus, e esse povo, além de ser numeroso, é um povo mais poderoso do que eu, e eu conheço a tua fama, Balaão. Tudo que você abençoa é abençoado, e tudo que você amaldiçoa é amaldiçoado. Então eu estou te enviando honrados, para que você venha até mim e amaldiçoa este povo, para que eu possa lutar contra ele ou não. Então Balaão diz assim: eu não costumo fazer nada sem a palavra de Deus. Vamos traduzir para a nossa mensagem, sim ou não? Eu não faço nada sem uma luz do Senhor. Então fique comigo esta noite. Eu vou buscar de Deus a luz, eu vou buscar de Deus a palavra, e depois que Deus falar, eu vou te dizer se eu devo ou não. Então o Balaão, até então, corretíssimo, o Balaão começa a orar a Deus. E quando o Balaão ora a Deus, a primeira coisa que Deus questiona é: ô Balaão, quem é este povo que está com você? Isso aqui é importante para nós, irmãos. Com quem temos andado? Com quem temos trocado conversas? Nota-se que era, entre aspas, um povo que Deus não conhecia. Nós temos que andar, irmãos, com aqueles que são conhecidos de Deus. Agora, vocês entendem que eu não estou falando de um isolamento. O pastor Bruno falou que eu tenho que andar só com quem é de Deus. É isso que eu estou pregando, sim ou não? Não. Estou falando com quem você coloca a par os seus problemas, as suas dificuldades, com quem você coloca a par. Amém, Jesus? Por quê? Agora as pessoas que estão sem a luz, as pessoas que estão sem Cristo, nós temos que influenciá-las. Nós temos que levar Cristo a essas. Amém, Jesus? Só que não é, entenda comigo, para você ficar andando de mão dada e olha, o Senhor questionou: quem é que esse povo que você está andando aí, Balaão? Aí o Balaão explica para Deus: não, esses homens são mensageiros de Balaque. Balaque me ofereceu alguns honrados para eu amaldiçoar este povo. E o Senhor disse: de jeito nenhum. Como é que você vai amaldiçoar um povo que eu tenho bendito? Manda este povo voltar para trás. E o Balaão disse: Deus me deu uma luz, agora estou saltando dentro. Ele me disse que eu não devo amaldiçoar um povo que é bendito por ele. Então esta é a resposta a Balaque, e pode pegar esses honrados e levar embora com vocês. Aí, irmãos, o Balaque não aceitou, não. O Balaque, ele disse assim: agora vamos aumentar a proposta. Pode mandar tudo isso de honrado, e pode mandar dizer para ele que tudo que ele pedir, eu darei. Chegou o Balaão, diz assim: nem se o rei me der toda a prata e o ouro eu aceitarei, mas antes fica aqui comigo a noite toda, não vai embora não, deixa eu orar a Deus e pedir se eu devo ir ou não. Aí ele chega e ora a Deus: Deus, agora aumenta os honrados. A proposta ficou mais sedutora. Devo ou não? Posso ou não? Você disse: ô Balaão, você quer? Vai, pode ir, faça do jeito que eu estou te mandando, pode ir. O que ele fez aqui, irmãos? Ele arrancou um sim de Deus, aonde Deus já tinha dito não. Irmãos, olha para nós, olha para mim agora. O que adianta pedir uma luz e não saltar dentro? Isso é um reflexo de Balaão. O Balaão, ele pediu luz e Deus deu luz. Ao invés dele saltar dentro, ele estava o que, irmãos? Tentando transformar a resposta de Deus em algo que era atrativo e aprazível para ele. E o que adianta eu pedir: Deus, me dá uma luz, me dá uma palavra, sendo que na hora de tomar decisão, eu tomo decisão a pulso, eu tomo decisão do jeito que eu quero, do jeito que... O que adianta eu pedir: Deus, me dá uma luz, sendo que eu já tomei a minha decisão no meu coração? Não adianta. O carcereiro, ele pediu luz e fez o que, irmãos?
saltou dentro. Se você pede a luz de Deus, se você pede a palavra do Senhor, irmãos, salte dentro. O saltar dentro da luz para nós, irmãos, é o que? É obedecer a direção que Deus nos dá. E Deus dá, irmãos, cada direção. Eu estava meditando nessa palavra, estava falando: Deus, me dá um exemplo das direções malucas que o Senhor dá. Aí eu dei o exemplo do Paulo, que nós pregamos agora alguns dias atrás. O Paulo já estava, todo mundo com medo de morrer, já estava sem esperança de sobreviver. Aí, olha, o anjo veio e disse: Paulo, não temas, tem de bom ânimo, porque ninguém vai morrer. O navio vai se perder, mas ninguém vai morrer. Aí o Paulo admoesta com todos os homens que estavam na embarcação, dizendo: fora razoável ter me ouvido, mas tudo isso teria sido evitado. Mas o anjo de Deus, a quem eu sirvo, que esteve comigo nessa noite, disse que ninguém iria morrer. Até aí tudo bem. Só que a Bíblia diz também que alguns homens estavam pensando o que, irmãos? Em pular fora do barco. Aí o Paulo diz assim: e vocês que estão pensando em pular fora do barco, se pular vai morrer, vai sair debaixo da minha cobertura. Então a luz é: permaneça. Mas o barco, permaneça, lute, persista, persevere. Amém, Jesus? Não é a hora de pular fora, não é hora de abandonar, não é hora de desistir, não é hora de sair. Olha a luz, fica aí nesse barco. Mas o barco não vai resistir, fica no barco. Mas é a direção. Amém, Jesus? E naquela direção ninguém morreu. Às vezes a direção que Deus nos dá é uma direção que nós não gostamos, é uma direção que nós não queremos, é uma direção que não é confortável. Eles enfrentaram este naufrágio, tudo, essa perdição, esse prejuízo, porque eles não aceitaram ficar em Creta. Porque a Bíblia Sagrada diz que Creta não era um lugar confortável para invernar. Não era um lugar confortável. Aí veio a luz de Deus usando Paulo e diz: vamos ficar aqui. Esse lugar aqui está desconfortável demais. Esse lugar aqui está sofrido demais, pastor. Lá no meu trabalho, pensa numa perturbação que está desconfortável. Eu estou pensando em pular fora. E Deus está usando a luz hoje. Permaneça, porque Ele será contigo. Pastor, lá na minha casa, pelo amor de Deus, eu não posso nem chamar de casa. Eu chamo agora de o canto da incompatibilidade, porque não há diálogo, não há conversa, não há acordo. A minha vontade é pular fora. Permaneça, mesmo que seja desconfortável. Amém, Jesus? Mesmo que vá contra os seus desejos, os seus ideais, permaneça, porque o Senhor é contigo. O Isaac pensava em ir embora da terra de Gerar. O Senhor disse: Isaac, permaneça aí. Mas está desconfortável, mas eu serei contigo. E lá ele foi abençoado. Amém, Jesus? O Balaão recebeu: não faz isso, não ande por esse caminho. Não, Senhor, agora eles aumentaram a proposta, eles aumentaram os honrados. Agora eu já estou me vendo aposentado, eu já estou me vendo, jubilado do ministério profético. O Senhor disse: Balaão, você quer ir? Pode ir, vai. Quer ver? Versículo 15. Porém Balaque prosseguiu ainda em enviar os príncipes mais honrados? Não. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus fez o que, irmãos? Se acendeu, porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário, e ele ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 dos seus moços. Olha só, irmãos, o Senhor disse: Balaão, pode ir, você quer ir? Vai. Ele preparou a jumenta, subiu montou na jumenta, amém, Jesus, e foi no caminho. E o que aconteceu? A ira de Deus se acendeu contra ele. A ira de Deus se acendeu contra ele, irmãos. E olha, e ele se colocou, ele pôs-se no caminho, porque, irmãos, adversário. Irmãos, a desobediência de Balaão fez com que ele se tornasse inimigo de Deus.
Eu falo da importância de nós sermos obedientes, mas olha o peso da desobediência. A pessoa desobediente, ela se coloca por adversário de Deus. Aí eu pergunto: você já viu Deus perder uma batalha? Não, né? E quando você desobedece a Deus, você está afrontando Ele. E é por isso que muitas pessoas quebram a cara. É por isso que muitas pessoas, eu vou usar uma linguagem pesada aqui, se lasca na vida. Mas por quê? Porque se coloca no caminho como adversário de Deus. E olha, ele estava no caminho por adversário do Senhor. Versículo 23. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada, como, irmãos? Desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazer tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. E vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancastes essas 3 vezes? Eu gosto dessa história, irmãos. Então você, 29. E Balaão disse à jumenta: por que zombaste de mim? Tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que fui tua até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho com a espada desmaiada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então Balaão tomou o caminho, irmãos. Só que a jumenta, ela viu o anjo do Senhor. O que ela fez? Ela desviou da rota, ela foi para outro caminho. E o Balaão começou a bater na jumenta: volta para o caminho. Eu não estou trazendo você para esse lado, volta para o caminho. E bateu. Aí a jumenta foi para o outro caminho, o anjo foi lá, junto com uma vinha, armando contra o Balaão. E a jumenta vendo o anjo do Senhor, disse: eu não vou para esse caminho, não foi. A jumenta foi para um lugar estreito, e no lugar estreito, irmãos, ela viu novamente o anjo, e ela se deitou. Aí ele começou a ficar mais bravo, ele começou a bater na jumenta: o que eu te fiz para você me desobedecer? O que é que eu estou fazendo para você empacar desse jeito, desta forma, desta maneira? Ele ficou bravo. E aí Deus abriu a boca da jumenta e falou: por que você está me batendo? Faz muito tempo que você monta sobre mim, e eu nunca empaquei desse jeito, nunca fiz desse jeito, mas por que agora? Aí o Balaão disse: eu estou te batendo porque se eu tivesse uma espada, eu teria te matado. E ele ainda não tinha discernido que era o próprio Senhor falando com ele. Quando os olhos dele foram abertos, irmãos, ele viu que o caminho que ele estava tomando era um caminho de morte. Irmãos, está sendo colocado diante de nós a vida e a morte. Agora, só depende do que, irmãos? De nós escolhermos saltar dentro, ou pular fora. Amém, Jesus? Então essa é a palavra que eu tinha para você hoje. Salta dentro. Uma vez que você saltar dentro, o carcereiro saltou dentro, sabe o que aconteceu? A família dele foi salva. A família dele foi salva naquele dia. Se você saltar dentro, a bênção de Deus vai te alcançar. Se você saltar dentro, você vai ter a provisão de Deus, a proteção do Senhor, o cuidado do Senhor, a prosperidade. Se você saltar dentro, você vai contemplar as maravilhas dos céus. Salte dentro. Amém, amados? Pediu a luz? Deus, eu vou fazer. A minha vontade era ir para lá, mas já que você me deu essa direção, eu vou fazer. Amém, Jesus? Vocês entendem a mensagem, sim ou não? Uma mensagem simples, uma palavra que, poxa, saltar dentro, porque existem muitas pessoas que têm saltado fora. Deus tem ensinado, Deus tem dado a luz, Deus tem dado a direção, e ela tem sido teimosa, ela tem sido Balaão na vida. Deus já disse: ó, não vai, mas Senhor. Deus disse não, mas Deus.
Então não vamos ser os filhos teimosos, não vamos ser filho mimado, né? Que quer vencer tudo no choro, quer vencer tudo na malcriação. É ou não é verdade? Eu estou com 2 malcriadas lá em casa. Tudo que faz, elas querem ganhar da gente no choro. E chora, e chora. Irmão, se deixar, ela chora o dia todo para vencer. Ontem aprendi, fez uma malcriação lá, falei, minha filha, não prova a paciência do pai não. E fez. Aí já quer chorar. Ela estava chorando para não dormir, com sono. Ela estava com sono, mas chorando para não dormir. Vai, deita aí, não deita, deita aí, não deita. E chorando, e chorando. Aí já que você quer chorar, coloquei ela lá no berço dela. Você vai chorar aí no seu berço, fechei a porta. O irmão chorou 5 minutos. Na hora que eu abri a porta, estava lá. Queria vencer, não, deixa com vontade, não. Vai nada. A Eliane, ela passa a mão, Eliane. Eu acho que a criança tem que ficar com a mãe, né? Porque o pai é mais bruto. A Eliane passa a mão e eu já sou mais enérgico. Mas se deixar tudo o sim para a criança, do jeito dela, irmãos, ela vai se prejudicar.